Boa noite, irmãos e irmãs que estão acompanhando este congresso de espiritualidade da comunidade Ori. Eu sou o Padre Leandro Hecking, aqui da Arquidiocese de Florianópolis, e sou o pároco atualmente da paróquia Senhor Bom Jesus de Nazaré. Fui convidado pela comunidade, pelo Padre Neto, para partilhar com os irmãos a respeito do sacramento da penitência, da reconciliação. Eu gostaria de iniciar este momento formativo tomando a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 seguintes. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se por verem o Senhor. Disse-lhes outra vez: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio." Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, eu escolhi este texto para refletir convosco sobre este sacramento tão importante na Igreja e na nossa vida cristã, por um motivo além do sacramento, por um motivo pelo qual estamos vivendo, ou o tempo que estamos vivendo, que é o tempo da Páscoa. Celebramos esta grande alegria cristã, esta grande notícia cristã, que é do Cristo ressuscitado. Os apóstolos, os discípulos estavam trancados num lugar, com medo dos judeus, e Jesus entra, se coloca no meio deles, vivo, ressuscitado, no primeiro dia da semana, domingo, dia do Senhor. E o Senhor ressuscitado, ele dá aos apóstolos, aos discípulos e da igreja, dois dons da parte de Deus preciosos: o perdão e a paz, que é fruto também do perdão, fruto da reconciliação. E estes dons são nos dados pela ação do Espírito Santo. Pela ação do Espírito de Deus é que a Igreja, desde então, anuncia Jesus ressuscitado. Pela ação do Espírito de Deus é que a Igreja celebra e ministra o sacramento da penitência ou da reconciliação. Pela ação do Espírito de Deus, nós seremos instrumentos de paz junto a todos aqueles com quem convivemos. O perdão dos pecados, que é dom de Deus, um sacramento que Jesus ordena que os apóstolos ministrem, quando diz: "Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que retiverdes se-lhes-ão retidos." Então, este dom do perdão de Deus, que a Igreja ministra por mandato de Jesus Cristo,
ele se dá especialmente pelo sacramento da penitência, que chamamos da reconciliação, ou popularmente nós chamamos também de confissão. E por que o perdão dos pecados após o batismo? O batismo, ele nos lava, nos purifica de todo o pecado, especialmente do pecado original. Então, após o sacramento do batismo, então nós somos chamados à conversão, chamados à mudança de vida, e toda vez que cometemos um pecado, então devemos, além de nos arrepender, confessar este pecado, recebendo o perdão de Deus e emendando nossa vida ou mudando de vida. É importante dizer a você que participa deste congresso que quem peca, em primeiro lugar, fere a honra de Deus, fere o amor de Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E o pecado é uma forma de nós ferirmos a dignidade de filhos e filhas de Deus. É uma forma de nós ferirmos este corpo que Deus criou à sua imagem e semelhança e que, pelo batismo, tornou-se também templo do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, eu afirmo a você, com aquilo que a Igreja nos ensina, especialmente pelo catecismo da própria Igreja, que o pecado é uma ferida que nós causamos em nós mesmos, que somos imagem e semelhança de Deus, mas também ferimos o amor de Deus, que, claro, é um amor incondicional, é um amor eterno, nos ama eternamente, mas também sente quando nós o ferimos. Então, é importante que toda vez que cometemos tais pecados, busquemos o perdão, busquemos a reconciliação com Deus, porque o pecado ele rompe esta comunhão com Deus, ele rompe esta comunhão com os irmãos. E a reconciliação com Deus, ela é importante para que nós nos voltemos à aliança com Deus, nos voltemos também à aliança com os irmãos. Esta é uma das graças que podemos receber pelo sacramento da reconciliação da penitência. O voltar-se para Deus, para o seu amor, e o voltar-se para os irmãos. Aos olhos da fé, diz o Catecismo da Igreja Católica, nenhum mal é mais grave do que o pecado, e nada tem consequências piores para nós que pecamos, para a Igreja e para o mundo inteiro, do que o nosso pecado. Vejamos, às vezes se questiona ou nos perguntam, onde está Deus com aquele mal que acontece, com aquele outro mal, aquela outra tragédia que aconteceu? Onde está Deus nesta pandemia que nós vivemos atualmente? Não esqueçamos, irmãos, que todo o mal, ou boa parte dos males que existem no mundo, são provocados pelo pecado humano, consequência do pecado humano. Seja de nosso pecado, propriamente dito, ou de pecados de outros. Então, o sacramento da reconciliação, da penitência, ele primeiramente nos leva à comunhão com Deus, nos faz voltar à comunhão com Deus. Comunhão esta que perdemos ao cometer o pecado. Comunhão esta que recebemos pelo batismo. Então, esta graça de voltar à comunhão com Deus, ela se dá pelo sacramento
da penitência. Então, precisamos pedir a Deus esta graça de sempre voltarmos para Ele. Pedimos a graça de sempre nos arrependermos do pecado. Veja, uma das condições para isso é a humildade. Devemos ser humildes, reconhecendo sermos pecadores. O orgulho, ele é quase que uma barreira entre nós e Deus, impedindo esta reconciliação, impedindo esta mudança de vida, impedindo este voltar à comunhão com Deus. Então que o Senhor, e pedimos desde já em oração, e você pode pedir também agora, que o Senhor quebre em nós todo orgulho, toda vaidade, prepotência, autossuficiência, e nos dê a graça de um coração humilde e contrito. Assim, reconheceremos a necessidade de voltarmos para Deus sempre e, na humildade de nosso coração, conseguiremos voltar à comunhão com Deus. E este voltar-se para Deus, que chamamos de conversão, de arrependimento, implica, de certa forma, em nós, também uma aversão ao pecado, uma aversão ao mal. Não é possível voltarmos para Deus por este sacramento, voltar à comunhão com Ele, se nós também não estivermos arrependidos e se nós não tivermos esta aversão ao pecado. Querer voltar à comunhão com Deus e querer continuar amando o pecado é impossível. Então é preciso esta conversão. Em relação ao passado, aquilo que fizemos, em vista do futuro, em vista de uma vida melhor, de acordo com a vontade de Deus, também em vista da experiência da misericórdia de Deus. O sacramento da penitência ou da reconciliação é constituído de 3 atos do penitente, da pessoa que se confessa, e da absolvição dada pelo sacerdote. Os atos do penitente, nós, quando vamos nos confessar, devemos ter esses 3 atos. Primeiro ato, arrependimento. Arrepender-se do pecado. Não é se condenar, mas é ver, reconhecer a nossa culpa. Então, arrepender-se é isso. Depois, a confissão. Ou seja, eu confesso, eu declaro os meus pecados ao sacerdote. Eu falo, reconheço esses pecados. O terceiro passo, ou terceiro ato, é o propósito de cumprir a penitência dada pelo sacerdote e as obras de reparação e a emenda de vida. Então, essa mudança de vida que deve acontecer. O arrependimento, ele deve inspirar-se em motivos que decorrem de nossa fé. Se o arrependimento estiver embasado no amor para com Deus, um amor verdadeiro, ótimo. Se ele estiver fundado em outros motivos, aí não adianta. Então, o arrependimento que nós devemos ter do pecado é baseado no amor que Deus tem para conosco. Deus me ama tanto e eu reconheço o quão frágil eu fui, o quão frágil eu sou, o quão falho eu fui e pequei.
Então é como que nós nos colocarmos diante do amor de Deus, um amor eterno, e reconhecer nossa fragilidade. Isto é arrepender-se. Aquele que quiser reconciliar-se com Deus, aquele que quer voltar à comunhão com Deus e com a igreja, com os irmãos e irmãs, então deve confessar ao sacerdote todos os seus pecados graves, que ainda não confessou, e que deve ser lembrado num bom e cuidadoso exame de consciência. Então, eu não posso me confessar de qualquer jeito. Eu tenho que me preparar antes. Eu me preparo rezando, pedindo o Espírito Santo, que ilumine a minha mente. Eu me preparo olhando para a minha vida diante do amor de Deus, diante daquilo que Deus me pede. Então, o exame de consciência ele acontece pela ação e iluminação do Espírito Santo e colocando-nos diante daquilo que Deus espera de nós. E aí nós temos todos os meios para sabermos o que é que Deus espera de nós, os mandamentos, a palavra de Deus, o ensinamento da igreja e por diante. Então, eu faço esse exame de consciência. Aí, todos aqueles pecados que a minha consciência acusou, dos quais estou arrependido, então eu confesso ao sacerdote. Também posso confessar as falhas, os pecados veniais, que são importantes também que sejam confessados. Então, o padre que nos atende em confissão, ou confessor, depois de a gente confessar o pecado, ou seja, depois de a gente declarar as coisas que fizemos e que não foi bom, ele vai propor a nós, além de dar alguma orientação de como superar esse ou aquele pecado. Eu lembro a você que nos acompanha, confissão não é orientação espiritual. Pode haver as duas coisas num único momento, mas aí você precisa pedir ao sacerdote que você, além de se confessar, você quer uma orientação espiritual. Confissão é confissão. Eu não vou me confessar contando para o padre a historinha daqui, historinha dali, que eu fiz isso. Então, alguns jovens, eles vêm e falam com o padre: olha, padre, foi assim, assim, assim que aconteceu, e o senhor sabe como é que é. E eu digo: olha, não sei, conta. Né? Então, o pecado é confessar, é falar, né? Não é ficar contando historinhas, ok? Então, a gente confessa, a gente recebe do padre uma orientação, né? Como superar aqueles pecados. O padre dá a absolvição e a penitência, ou a penitência e a absolvição. Isso é muito importante, esta reconciliação com os irmãos, que acontece pelo sacramento. Então, o sacramento nos dá como efeitos, podemos assim dizer, a reconciliação com Deus, esta comunhão com Deus, e a reconciliação com a igreja e com os irmãos. Então, é um efeito muito importante deste sacramento. Comunhão com Deus, comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos. Isso é muito importante. Também, pela confissão, a gente recebe a remissão da pena eterna, devido aos pecados mortais. Né? A remissão, pelo menos em parte das penas temporais, ou seja, das sequelas dos pecados. Porque o pecado é como uma ferida. Então a gente, pelo sacramento da confissão, a gente recebe a cura da ferida. Né? Cicatrizou a ferida. Porém, fica a cicatriz da ferida. E esta cicatriz, espiritualmente falando, então a gente recebe através das indulgências. Né? Então, alguns perguntam o que são as indulgências das penas temporais e aí por diante. Então, é isso aí. Outro efeito do sacramento da penitência, da reconciliação,
é a paz e a serenidade de consciência. Como é bom quando a gente se confessa, e depois da confissão a gente sai da confissão com aquele alívio, né? Até fisicamente, aquela paz consigo, aquela serenidade da consciência, quase que uma consolação espiritual, uma consolação que é o próprio Espírito que nos dá, que age em nós. Então, irmãos, isso que muitos sentem, e eu creio que você que nos acompanha já sentiu, uma boa confissão, a confissão bem feita, também nos dá esta paz, também nos dá esta serenidade de consciência, essa tranquilidade, esta consolação espiritual. Bem que Jesus nos diz, quando ele prometeu o Espírito Santo, que ele enviaria o Consolador, né? Consolo espiritual. Outro efeito importante deste sacramento é o acréscimo de forças espirituais. Nós nos tornamos mais fortes a partir da confissão, né? E para o combate cristão, para o combate contra o mal, a luta contra o pecado, a luta contra o mal. A confissão individual que nós fazemos, integral, sempre deve ser feita pelo menos uma vez ao ano. É um dos mandamentos da igreja, confessar-se ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Então, meus irmãos que nos acompanham neste momento, estamos ainda na Páscoa. Ai, Padre Leandro, eu não me confessei na Quaresma. Eu não me confessei porque teve a pandemia. Olha, se na sua paróquia os padres já estão atendendo, pode se confessar, cumprindo esse preceito de confessar-se ao menos pela Páscoa. Ao menos. Ora, se não der, se os padres ainda não podem atender por motivo da pandemia, aguarde o retorno do atendimento de confissão e faça sua confissão, ao menos uma vez por ano, preferencialmente nesse tempo pascal. Então, este sacramento da reconciliação e da penitência é o único meio ordinário de reconciliação com Deus e com a Igreja. É o que ensina o Catecismo da Igreja Católica. O único meio ordinário. Claro, podemos também outros meios extraordinários de reconciliação com Deus e com a Igreja, mas este é o meio ordinário. Ainda quero falar brevemente sobre as indulgências que nós, fiéis, podemos obter para nós e também para outras pessoas, por quem estamos rezando, enfim, que já partiram. Então, nós podemos adquirir quando a Igreja, então, ela nos orienta ou ela nos dá esta graça das indulgências. Então, elas nos limpam, elas remidem, nos dá a remissão das penas temporais ou das sequelas do pecado ou da cicatriz do pecado. Gostaria de dizer a você, meu irmão, minha irmã, o sacramento da reconciliação é o grande dom do Cristo ressuscitado à sua igreja, o grande dom da misericórdia de Deus para nós. Então, não deixe, você que pode, não deixe de se confessar, não deixe de buscar esta comunhão com Deus, buscar esta comunhão com a tua igreja, com a tua comunidade e com seus irmãos. Aqueles que não podem se confessar por um motivo ou outro, que temos vários motivos ou causas que impedem a confissão sacramental, faça isso espiritualmente, mas não deixemos de fazer. Peçamos então a Deus, neste momento, que Ele nos dê a graça de sempre buscarmos a comunhão com Ele, de sempre estarmos em comunhão com Ele. E quando o pecado quebra esta comunhão, meu irmão, minha irmã, busquemos a reconciliação. Que o Espírito Santo dê a nós a graça do arrependimento dos pecados. Que o Espírito Santo dê a nós a graça de reconhecer nossa fragilidade, a nossa pequenez.
O Espírito Santo nos dê a graça de voltarmos para Deus, de voltarmos à comunhão com Deus. Procure então esta comunhão. Peça que o Espírito Santo lhe dê forças. Peça que o Espírito Santo lhe dê ânimo para buscar a comunhão com Deus através desse sacramento. Alguém pode perguntar ou se questionar: mas eu vou me confessar com o padre? Ele é um ser humano igual a eu, pecador? Sim. O padre é pecador, o bispo é pecador, o papa é pecador. E nós também confessamos. Nós também nos arrependemos de nossos pecados. Nós também vamos a um sacerdote e pedimos perdão a Deus, buscando a reconciliação com Deus. Todos nós, filhos amados de Deus, devemos nos confessar. E o padre nos dá a absolvição, o perdão do pecado. Não é o padre que perdoa, é Deus quem nos perdoa. Que Deus te dê a graça, meu irmão, minha irmã, de buscar vivamente esta comunhão com Deus, esta comunhão com a Igreja, através deste sacramento, dom do Cristo vivo e ressuscitado, dom da misericórdia de Deus. Um grande abraço a você, um grande abraço à comunidade Ore, que Deus os abençoe.